Bom, nós vamos fazer um breve estudo aqui. Nesse quadro aqui tem tudo que vocês precisam para iniciar a conhecer um gerador. Aqui eu tenho o gerador, mas o que é um gerador? Bom, eu tenho diversos tipos de geradores. Por exemplo, aqui na minha mão eu tenho um gerador, que é um gerador, que a partir de reações químicas, da energia das reações químicas, fornece energia elétrica, por exemplo, para o relógio de vocês, já que eu peguei emprestado aqui, eu vou devolver, certo? Então, ao colocar o gerador aqui, o relógio começa a funcionar, porque vai gerar uma corrente elétrica, uma tensão nos terminais. Tu tem um terminal positivo e negativo. Entre esses dois terminais tem uma tensão de 1,5 volts. Tá? Agora vamos pensar só. Tem a parte externa, que é o próprio relógio, Então esse relógio tem uma resistência externa. A corrente, vai sair da pilha, aqui está a pilha, tá? Digamos que aqui é a nossa pilha, polo positivo, polo negativo, Essa pilha tem 1,5 volts, tá? Então aqui tem a nossa pilha, e a pilha não é feita de certos materiais, é feita de certos materiais. Esses materiais oferecem uma certa resistência à passagem da corrente elétrica. Essa resistência que eu representei com R minúsculo é a resistência interna do quê? Da pilha. Tá? Então, esse Rzinho está escrito aqui, resistência interna. Do quê? Da pilha. Porque ela é feita de certos materiais, a corrente tem que atravessar ela também. Ela sai para alimentar o relógio, retorna, passa pelo interior da pilha. Tá? Os materiais da pilha oferecem uma resistência, que eu chamei de resistência interna da pilha. O relógio oferece uma resistência, então eu chamei de resistência externa, fora da pilha. Tá entendido até aí? Tá. Nos terminais da pilha eu tenho uma tensão. Essa tensão eu chamo de U. Aqui, que era o que nós estávamos fazendo anteriormente, Esse U aqui, tá? É a tensão nos terminais da pilha, que ela vai fornecer para o sistema, tá? 1,5 volts. Agora, pensando bem, não tem uma resistência interna lá? Parte, tá? Disso, vai ser dissipada aqui. Parte da energia gerada pela pilha vai ser dissipada no interior da pilha, na resistência interna dela, e outra parte na resistência externa, tá? O que é dissipado na resistência interna, por unidade de tempo, eu chamo de potência dissipada. Seria a energia utilizada para vencer a resistência interna a cada segundo. A energia para vencer a resistência interna a cada segundo é chamado de potência dissipada. A potência útil é aquela que vai ser jogada no circuito externo para alimentar o relógio. O circuito externo é o relógio, tá? Então, essa energia por segundo que é jogada para alimentar o relógio é chamado de potência útil. E a soma das duas é a potência total gerada pela pilha, certo? E como é que se calcula a tensão nos terminais da pilha? Seria a força eletromotriz medida em volts, menos aquela tensão que é gasta internamente ali, R vezes I, tá? Tanto o U quanto o E são medidos em volts, e R vezes I também é medido em volts, porque é resistência vezes corrente. Nós já vimos que a resistência vezes corrente é U igual a RI, é tensão também.
Como é que se calcula a corrente? I igual ao E, que é a força eletromotriz, dividido pela soma das resistências, externa e interna. Só falta uma coisa. O que é o rendimento? O rendimento representa o percentual da potência que é utilizada pelo relógio. O rendimento, por exemplo, o rendimento pode ser 80%. 80% de toda a energia, tá, foi utilizado para alimentar o relógio. Então aqui vai dar um número sempre entre 0 e 1. Se der 0,8, o que significa? 80% de toda a energia foi utilizada para, no caso aqui, alimentar o relógio. Se der 0,5, qual é o significado físico? 50% de toda a energia foi utilizado para alimentar o relógio. Eu multiplico sempre o resultado por 100 para achar o percentual. Tá? Tá entendido isso? O rendimento é adimensional, vai dar um número entre 0 e 1, sem dimensão nenhuma, porque eu estou dividindo volts por volts, dá um número. Entre 0 e 1. Vai dar um número entre 0 e 1 sempre, o rendimento. Tá? Alguma dúvida até aqui? Então já sabem o que é o gerador. A pilha é um gerador químico. Eu posso ter um dínamo. Já ouviram falar de dínamo? Que às vezes a gente põe na bike para gerar eletricidade, para acender. Hoje eu não sei, hoje utiliza muito nas bikes outras formas de pilhas, basicamente, né? Há um tempo atrás nós utilizávamos dínamos, que é um gerador mecânico. Encostava na roda, tu pedalava, girava ali, era um mini gerador na roda da bike. Enquanto tu andava, ele gerava energia, acendia o farol da bike, as luzes traseiras da bike. Era interessante porque a gente tinha contato com esse tipo de equipamento, né? Eu era pequeno, andava de bike e eu montava lá o meu gerador na roda e tal, né? Alguma dúvida? Unidades de medida que vocês erram. Quando eu falar de força eletromotriz e quando eu falar de tensão, a unidade de medida é volts. O E é medido em volts e o U é medido em volts. Quando eu falar de resistência, tanto interna quanto externa, a unidade de medida é ohm. Quando eu falar de corrente elétrica, a unidade de medida é ampere. Potência, watts. Alguma dúvida até aqui?